Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do RAI. E hoje, sempre meus convidados são especiais, gente, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Ela é uma mulher vocacionada a cuidar de pessoas. E ela é especialista em terapia cognitiva comportamental. A minha convidada é a Andréa Pinheiro. Oi, boa tarde. Obrigada, Ju, Obrigada pelo a você, convite. Fiquei muito honrada, de poder estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa possa ser útil para muitas pessoas. Vai ser, não tenho dúvida. Gente, pra quem não sabe, até perguntei aqui no bastidor, posso contar? Ela é minha psicóloga. Gente, eu durei 20 anos pra conquistar essa mulher, porque ela é minha cliente há muito tempo. E esse podcast dela surgiu por isso, pelas nossas conversas na cadeira. Né? São tantas histórias, tantas mulheres que empreendem, né? Tanta coisa legal que a gente pode compartilhar com as pessoas. Eu falei, poxa, vamos começar a gravar isso, né? E chamar as pessoas. Então, não tenho dúvida de que esse papo vai ser uma delícia. E para começar, eu quero já perguntar assim, por quê? Que eu nunca te fiz essa pergunta, acho. Por que psicologia? Da onde surgiu? Como isso começou? Conta um pouquinho da sua história, Dé. A minha história é assim, na minha família, eu sou de uma família muito humilde, e a primeira pessoa, que conseguiu estudar na minha família foi o meu tio, caçula, irmão do meu pai, que conseguiu fazer uma faculdade. Então, assim, meu avô era pedreiro, assim, então, quando meu tio estudou, ele foi fazer medicina. Então, assim, era lindo, da gente ver ele estudando, e ele tinha aquela coisa de se entregar, de cuidar, essa dedicação, e aquilo foi me encantando, me encantando. E eu fiquei muitos anos, pensando eu quero fazer alguma coisa desse tipo, eu quero fazer alguma coisa desse tipo. E quando eu fui prestar o vestibular, eu tinha certo na minha cabeça que eu queria fazer medicina. Então, assim, eu até demorei de entrar na faculdade de psicologia porque eu fui fazer vestibular para medicina. E na época, eu não tinha condições de fazer um colégio particular, alguma coisa assim. Então, eu tive que me preparar para fazer a faculdade de medicina. Então, eu fiquei 2 anos e meio fazendo o cursinho para conseguir entrar na faculdade de medicina. Mas, assim, já era um sonho que já estava distante para mim, porque eu via que eu não tinha condições de entrar numa faculdade pública, mas pela faculdade particular eu não ia conseguir fazer. Sim. E quando eu consegui passar, eu ainda consegui passar numa faculdade fora de São Paulo. Então, assim, era completamente inviável. Mas a psicologia já estava no meu radar, porque também estudava o comportamento, tinha a ver com saúde mental, que é a área que eu gosto demais. E eu falei, não deu medicina, mas outra coisa vai dar. E aí eu fui fazer psicologia e eu me encantei, adoro essa área. Hoje, mais ainda do que da época que eu me formei, porque a psicologia está mudando demais. Hoje em dia a gente já tem uma psicologia baseada em evidência científica, então a gente tem um sustentáculo hoje, da ciência para o tratamento e uma efetividade muito maior. Então, assim, hoje é uma área encantadora que está crescendo demais, está despontando demais. Então, assim, estou muito satisfeita com a minha escolha. E, Dé, assim, eu não sei falar das técnicas, nem sei se é esse nome que a gente pode usar, mas, assim, eu me encantei muito. Primeiro, é porque eu gosto de você. Mas, assim, o seu trabalho, hoje te olhando como uma profissional, a sua especialização, a terapia cognitiva comportamental. Qual é a diferença? Porque, assim, eu me adaptei muito bem, porque não sei as outras técnicas, mas, assim, o que a gente escuta falar, Ah, você vai lá e você fala, a pessoa te escuta. E eu não acho a gente muito prática. Você traz muito para as coisas do meu dia a dia, você traz muito para minha prática, você me dá exercícios para fazer. Então, assim, qual é a diferença? E por que você, a sua especialização foi essa? Então, na época que eu me formei, faz 24 anos que eu sou formada. Então, na época que eu me formei, era a abordagem vigente na época, e até hoje, na maioria das universidades, é a psicanálise. Então, naquele momento, eu fui estudar, fui fazer uma especialização em psicodinâmica, fui estudar essa área. Mas para mim sempre faltava alguma coisa, E eu trabalhei em São Paulo, tinha consultório em São Paulo. Quando eu me mudei para Bragança, eu parei de atuar como psicóloga. Eu não tinha consultório mais, não tinha atendimento online na época. E eu engravidei e fui cuidar dos meus filhos e tal. Quando eu retornei à atividade laboral aqui em Bragança, eu fui convidada para ser psicóloga de uma instituição de acolhimento para adolescentes em vulnerabilidade. E eu falei, não, eu preciso fazer uma atualização, uma especialização, e fui estudar. E à medida que eu fui estudar, eu vi que tinha outra
coisa muito diferente, muito mais objetiva, com protocolos, né, bem estruturados para tratamento, né, essa questão do diagnóstico que antigamente era muito estigmatizado, você ter um diagnóstico, né? E hoje, até através dessa abordagem, a gente entende que o diagnóstico te dá uma liberdade, porque sabendo o que você tem, o tratamento fica mais direcionado, né? Porque senão você fica ali, né, tentando interpretar o tempo todo, né? Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental ela é muito voltada para metas e objetivos, né? Então, a gente tenta entender, porque geralmente as pessoas sabem o que precisa fazer. Talvez, às vezes, elas não sabem como fazer, né? E a terapia vai te auxiliar nesse quesito, como fazer chegar, né, a essas metas, através dos objetivos que a gente vai traçando. Mas tudo isso envolve, né, como todas as abordagens teóricas, um processo de autoconhecimento. Sim. Nossa, gente, é muito bom. Que bom. Outra coisa que eu quero saber, né? Aqui, sou especialista em área da beleza, então, assim, é um assunto, acho que mais gritante, é a nossa autoestima, né? A mulherada vem aqui sempre pra mudar o visual, sempre pra autoestima. Às vezes ou tá baixo, tem que melhorar, ou às vezes tá demais, e aí explode, enfim. Mas sempre a gente tá buscando essa mudança pra esse lado. Então, eu queria que você explicasse o que realmente é a autoestima. Tá. Autoestima é um termo, né, muito usado, é um construto muito usado, inclusive pela psicologia. Mas pensando na autoestima como um termo, né, ele é mais filosófico do que, de fato, né, um termo científico, técnico. Para a gente, como técnico, né, da área de psicologia, a autoestima, ela nada mais é, né, do que um conjunto de uma série de crenças nucleares, né, que a gente desenvolve desde a infância. Então, o que seriam essas crenças nucleares? À medida, né, que você... Porque, assim, elas também se formam, né, todos nós temos questões genéticas, biológicas, o nosso temperamento, os nossos traços de personalidade. E à medida, né, a gente vem com essa carga, só que existe algo muito importante na vida de todos nós, que é o ambiente. Né? Então, assim, à medida que você traz algo consigo, né? E se esse ambiente estimula ou não que você desenvolva essas características, você vai desenvolver determinadas crenças. Talvez crenças mais adaptativas, fortalecidas ao seu respeito, com relação ao outro, com relação ao mundo. Dependendo do ambiente que você tem, é reforçado em você crenças negativas, a forma como você se vê. Então, a autoestima é a maneira, a percepção que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então a gente pode, para ficar mais fácil, às vezes tem autores, né, que escrevem, como o Walter Rizzo, que é um psicólogo italiano, ele escreveu vários livros e ele subdivide a autoestima em alguns tópicos, mas para isso ficar mais palatável, para que as pessoas, todos possam entender de fato. Agora, o que seria a autoestima de fato? É a crença, a maneira como você se vê. E isso vai sendo desenvolvido desde a infância, ao longo da nossa vida, até a formação da nossa estrutura de personalidade, que vai até 18, 20 anos mais ou menos. Então, até essa fase da vida, né, os 20 anos mais ou menos, 20 e poucos anos, a gente está desenvolvendo, construindo a nossa personalidade. Né? Então, a forma como a gente se vê está muito ligada, né, às crenças nucleares, né, que algumas pessoas chamam de crenças limitantes, crenças, né, de sabotadoras, mas são as crenças que a gente constrói durante a vida. Nossa, e é muito pesado, né, isso? Porque, às vezes, assim, a gente acha... Eu, pelo menos, eu me acho que a minha autoestima é muito bem resolvida. Né, em todas as fases, né? Mais gordinha, mais magrinha, enfim, né? Mas é engraçado, assim, hoje, né, fazendo a terapia, assim, como realmente tem coisas que a gente leva pra vida e a gente acredita que aquilo é tão verdade, e de repente você descobre, assim, que não é. Que é algo da sua mente, né, que é algo que você... Isso, porque a crença nuclear, essas crenças mais enraizadas, elas são muito rígidas e elas são absolutistas. Então, é a visão que você tem de fato, entende? Aquilo pra você é uma regra. Sabe? De fato, você acredita muito naquilo. E a maneira como você vai olhar, né, para as situações, para as suas capacidades, com a forma que você vai lidar com as coisas, com a imagem que você tem de si, entende? Está tudo
relacionada a esse tipo de crença. Uau. Então, na psicologia, né, especialmente na terapia cognitivo-comportamental, né, nós temos 3 crenças, assim, 3 pilares, né? Uma crença de desamor, uma crença de desvalor e uma crença de desamparo. Né? Nós podemos ter ao mesmo... Todos nós temos crenças, essas 3 crenças, né? E como outras crenças mais positivas. Mas algumas pessoas podem ter crenças, uma dessas mais... assim, gritantes do que outras, né? Que tá prejudicando mais, trazendo comportamentos mais disfuncionais, mais sofrimento significativo para essa pessoa. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental vai ajudar a pessoa a entender, a conhecer, né, como é que é essa visão que ela tem. Visão de si, das pessoas, do mundo, esperança ou não. Né? Isso mesmo sem ter nenhuma questão psicopatológica vinculada. Né? Porque as pessoas que têm algumas questões psicopatológicas vinculadas, a gente já sabe que essas crenças mais negativas estão muito ativadas. Tá? E isso interfere muito nessa questão, né, nesse construto que a gente entende como autoestima. Sim, e você falou dos 3 pilares, né? Então, repete para mim, são 3. São 4. 4? Né? Como a gente divide para que fica fácil, para ser fácil de todas as pessoas entenderem. Para nós, né, a autoestima são as nossas crenças, né, que são formadas de acordo com os reforçadores que a gente tem desde a infância. Então, nós temos uma crença de autoconceito. O autoconceito está muito relacionado à autoestima, né? A forma como a gente se vê, o valor que a gente tem. A autoimagem, que é a forma como a gente se vê o nosso corpo. Né? O autorreforço, que é a forma como a gente consegue se gratificar, consegue se premiar, sabe? Se reforçar, né? Não precisa desse reforço externo, tá? Como a gente consegue fazer isso no dia a dia. E a autoeficácia, que também é um construto muito importante, porque assim, é a maneira que eu acredito de que eu consigo ou não lidar com situações, de resolver problemas. Né? Então, quanto mais... Acho que é o que mais o povo precisa. Quanto maior a nossa autoeficácia, melhor está o nosso autoconceito e melhor, né, tá a nossa autoestima. E como que a gente faz para desenvolver isso? Porque tu tem que ser equilibrado, né? Sim. Só com terapia? Não, porque terapia, né, tem um clichê, né, que todo mundo precisa de terapia. Sim. E não é verdade, né? Nem todo mundo precisa de terapia. Porque uma pessoa que tem uma boa autoeficácia, né, por mais desafios que ela tenha na vida, ela tem esse senso de capacidade de resolução de problemas, né? Então, isso não quer dizer que ela não seja triste, que ela não vai passar por dificuldades, que ela não tenha problemas. Mas ela tem essa capacidade de olhar para aquilo e dizer, tá, vai ser difícil, mas eu acho que eu consigo. Né? Ela tenta aqui, tenta dali, tem maior resiliência, então ela vai levando a vida. Né? Então, assim, isso sem trazer prejuízo ou sofrimento significativo, que atrapalhe, que seja desadaptativo. Né? Então, assim, os comportamentos da pessoa também contam muito. Né? Então, como é que a gente melhora esse tipo de coisa? Né? Por isso que o processo de autoconhecimento está sempre, né, embutido nessa questão da psicoterapia. Porque o que a gente precisa entender? Quais são as crenças que essa pessoa tem? Como que é a maneira que ela se vê? Né? Que ela está vendo as pessoas ao seu redor, como é que ela está vendo o mundo? Porque isso vai fazer com que ela haja ou não. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais prático. Né? Por exemplo, né, vou dar um exemplo nosso aqui para ficar bem prático. Se, né, a Ju me convidou para participar aqui do podcast e tal. Né? Se eu tivesse uma crença nuclear, né, de que eu sou burra, eu não sou capaz, acho que eu não vou conseguir, né, acho que vou, sei lá, não vai dar nada certo para mim, né? Vai ficar chato, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão ficar me criticando. Se eu tivesse esta estrutura de pensamento, né, baseada nas minhas crenças, porque os pensamentos que eu tenho sobre as situações estão baseados nas crenças nucleares que eu trago. Né? Então, se eu pensasse assim, muito provavelmente eu ia me sentir nervosa, ansiosa, inquieta. E qual que seria a minha atitude? Ai, Ju, eu não vou conseguir participar, eu tenho um compromisso, eu tenho uma coisa, o que eu ia fazer? Uma esquiva. Sim, dá uma desculpa, né? Muito provavelmente eu ia sentir um alívio na hora, né? Porque assim, eu tô aliviada, eu não precisei botar minhas crenças em xeque. Né? Só que isso também não faz com que eu crie um repertório de que essa crença, esse pensamento, essa interpretação pode ser errônea.
Talvez ela não seja tão verdadeira, mas à medida que eu vou tendo estratégias compensatórias de fuga, de esquiva e de evitação, o meu autoconceito, a imagem que eu tenho de mim, a minha autoeficácia, eles vão diminuindo. Pode diminuir, sim. Né? Então, assim, dentro de todo esse contexto, a minha autoimagem, a visão que eu tenho de mim também está diminuída, né? Com relação às minhas capacidades. Agora, se eu pensasse assim, ok, é uma coisa nova para mim, eu nunca participei de um podcast, né? Ficar meio nervosa, mas acho que eu dou conta de participar. Né? Eu sei que eu dou conta de falar sobre esse assunto. Né? Talvez não seja o pior podcast da minha vida, mas também não vai ser o melhor, mas eu sei que eu posso dar conta. Né? Eu posso ficar nervosa aqui e falar, Ju, me dá 5 minutos, eu posso entrar dentro do banheiro, controlar o meu comportamento, respirar, entende? Regular a minha ansiedade ali, né? Ir no banheiro e pensar, Andréia, tá tudo bem. Né? Não é a morte, né? Não vai acontecer essa catástrofe. E eu posso me expor aqui e vir aqui conversar com vocês e tentar aumentar o meu manejo das situações. Né? Porque à medida que eu vou me esquivando das coisas, né, eu não consigo criar um repertório. Né? Tem pessoas, né, que têm esse repertório, são pessoas que conquistaram muitas coisas na vida, têm uma imagem de capacidade, né, um autoconceito bem positivo. Mas, às vezes, em detrimento, por exemplo, de algum transtorno mental, como, por exemplo, na depressão, isso fica prejudicado. Né? Porque ela está com uma visão de si, né? Essa tríade cognitiva aqui que a gente falou, muito comprometida. Né? Então, ela está se vendo muito incapaz, né? Sempre muito culpada, sem energia, né? Com sono alterado, apetite alterado, a forma como ela está vendo as pessoas, o futuro para ela é muito incerto, é muito desesperançoso. Então, ela pode, em algum momento da vida, olhar e dizer... vai dar certo. E às vezes as pessoas que estão de fora falam, viu, mas você já conquistou tanto. Que você... Mas para a pessoa que está passando por isso, ela não consegue. Né? De fato, é como se ela tivesse com um óculos, sabe? Embaçado. Né? Então precisa tirar o óculos, limpar as lentes e colocar de volta para que ela possa recuperar essa autoestima, né? Que a gente chama de autoestima no senso comum. Nossa, você tá falando... Ai, minha cabeça fica pensando aqui. Não, isso faz muito sentido, porque a gente... Eu tava pensando aqui nos 2 parâmetros, né? Aquela pessoa que... Tem muita gente que é... Para algumas coisas eu acho que até fui assim. De você falar, não, eu nasci assim, eu não mudo, né? Ah, eu sou assim. É mais fácil, né? É minha regra, é minha crença. Que é uma crença, né? E também ao contrário, né? Eu sou muito boa, assim, eu gosto de mudanças, né? Então também tem um outro lado que, assim, daí já me jogo pra viver, nesse exemplo que você deu agora, de poder experimentar, mesmo que aquilo vai me gerar emoções e tal, mas tentar lidar com isso pra ir. Mas é engraçado como o lado... Você falou de depressão até, né? Como esse lado nosso ruim, assim, ele nos puxa, nos paralisa mesmo, né, Dé? Você falou de depressão até. Eu estava pensando uma próxima pergunta, isso, né? Ligar a nossa imagem, aquilo que a gente olha no espelho, né? Que a gente, né, mulherada ainda, ligar a isso, né? Porque assim, hoje... tem muito, a gente está ouvindo falar muito sobre a saúde mental, né? Qual é a relação disso, da nossa imagem, do que a gente vê sobre a nossa saúde mental, como lidar com isso para ajudar a nos manter um pouco saudáveis, né? Não, ótima pergunta, Ju. Assim, a nossa autoimagem, a forma como a gente está se vendo, está muito relacionada a como a gente está vendo o nosso corpo. Né? Então, por exemplo, né, tem pessoas que elas não estão satisfeitas com o corpo. Né? Às vezes, você deve encontrar isso aqui, olha, eu não estou satisfeita com o meu cabelo, com a cor, com o corte. Né? E ela pode, nesse momento de autocuidado, né, dizer, eu posso mudar algo em mim. Né? Tem coisas no nosso corpo que a gente não consegue mudar, como, por exemplo, a nossa altura. Isso não tem como a gente mudar. Né? Mas a gente pode mudar o nosso peso, a gente pode mudar, às vezes, o formato, né, de alguma área do nosso corpo. O que precisa acontecer é que isso esteja em equilíbrio. Né? Porque, assim, se a gente está em equilíbrio, a gente até consegue falar, olha, não gosto, eu sou incomodada com o meu nariz, olha, eu vejo que meu nariz não é, né, aquele nariz perfeito, mas ok, meu nariz não me causa sofrimento, né, o meu nariz não é o centro das atenções, né, eu não tenho essa interpretação sobre uma parte do meu corpo, né, que eu não ache linda, mas isso não me atrapalha, né? Que eu continue me achando que eu estou bem, que eu sou bonita, né? Dentro daquilo que eu considero adequado, normal, né? Porque hoje a gente está muito refém dos padrões de beleza, né, Ju? Ainda mais com a rede social,
né, as pessoas interpretam o que elas veem na rede social como algo muito imposto. Né? Então, assim, aquilo que as pessoas geralmente postam é um recorte da vida. E é engraçado que a gente às vezes sabe até que nem é verdade, né? Tipo assim, né? O que a pessoa tá querendo mostrar ali, mas é uma coisa que realmente tem influenciado muito a geração. Isso. Agora, existem transtornos, por exemplo, né? Uma pessoa que está com uma depressão. Né, muito provavelmente vai ficar muito difícil que ela cuide, né, tenha os cuidados pessoais. Isso também tem níveis de gravidade, a depressão, né, e tem vários tipos. Mas então, assim, tem pessoas que vão estar com um humor mais deprimido e ela está no seu dia a dia e você não percebe. Né? Porque ela está trabalhando, ela está fazendo, ela está ali representando alguma coisa. Agora, tem níveis de depressão onde a pessoa não consegue sair de casa, né? Não tem energia para nada. Então, tem pessoas que não conseguem tomar assim, cuidados mínimos, escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo. Né? Então, a autoimagem também fica muito comprometida. E mesmo em pessoas que estão com depressão mais leve, a autoimagem também pode estar comprometida. Porque como ela está vendo tudo de forma negativa, né? Ela já não está mais atenta, né, essa questão dos cuidados. Então, você vai perceber, por exemplo, né, no consultório ou em algum lugar, que é uma pessoa, às vezes, que não está com cuidado, né, com o corpo, com a aparência, né, com a vestimenta, né, a forma como a pessoa, a postura que a pessoa está, né, as palavras que ela emprega para usar, essa autorresponsabilização, né, de que tudo é culpa dela, né, que ela está passando por aquilo mesmo porque ela não deu conta de fazer tal coisa, porque ela deveria ter feito tal coisa. Então, assim, e tem transtornos mais graves, né, que também tem uma questão muito relacionada à autoimagem, né, que a gente tem uma categoria que dentro dos transtornos obsessivos compulsivos, a gente tem o transtorno dismórfico corporal. E tem dentro dos transtornos alimentares a anorexia, né, que tem um componente, inclusive é um critério diagnóstico, dessa alteração da imagem corporal. Então, a pessoa se olha no espelho e enxerga vê, né? A forma do corpo completamente distorcida. Né? Ela olha e se vê muito acima do peso que ela está. Né? Inclusive, ela senta no sofá e diz, olha, não vou caber. E a pessoa ela não enxerga. Né? Então, assim, tem transtornos mentais que essa imagem está completamente alterada. Hoje a gente vê muito disso, né, com uma coisa que o senso popular chama de vigorexia, que nem é um nome técnico, né, que são pessoas que têm uma questão relacionada a uma parte do corpo, né, que ela acredita que aquilo é um problema. Né? Então, na vigorexia, as pessoas vão para as academias e fazem exercícios extenuantes, eles estão enormes, mas ele olha no espelho, o homem não se vê forte, ele precisa estar mais forte. Né? E tem outras partes do corpo também. E hoje a gente já está vendo isso em mulheres também, né? Mulheres muito fortes. Muito forte. Né? Então, assim, isso, todo mundo que treina e não tem isso, não existe causalidade em saúde mental, né? O que existe é uma correlação. Tem pessoas que treinam porque são fisiculturistas, tem pessoas que né? Gostam do corpo, não tem uma questão obsessiva com o corpo, não tem um transtorno, mas a gente encontra muito. E muito dessa questão da imagem também, dificilmente, às vezes, chega no consultório de psicologia, porque a pessoa que tem essa distorção da sua própria imagem corporal, ela chega mais para o consultório de cirurgia plástica, para o dermatologista. Aqui, né, na beleza, que você vê que a pessoa, né, nunca consegue estar satisfeita, você mexe no cabelo, você corta, você faz, né, e mexe na estrutura, e assim, tá sempre... É aquele ponto ali que nunca, sabe? Então, assim, aí a gente já pode começar, né, a levantar a orelha e pensar, será que, de fato, né, o que está impedindo com que essa pessoa consiga, né, realizar as coisas que ela precisa na vida é uma parte do corpo? Né? Ô, Dé, você está falando, eu estava pensando, você acha que a pandemia influenciou? Tipo assim, lógico, os problemas eles já existiam. Não estou falando que surgiu os problemas por causa da pandemia, né? Mas assim, termos ficado aquele tempo, né, trancados e tal. Porque hoje a gente escuta falar muito, né? Hoje as pessoas não têm mais a ver. É como você falou, acho que também por causa dos diagnósticos, né? Hoje tem nome para as coisas, vamos falar assim. Então, tipo assim, você acha que a pandemia facilitou isso, sei lá, na hora que a gente saiu pra rua, daí saiu tudo, a gente quis mostrar tudo que tá. Você acha que isso tem a ver ou não?
É assim, o que a gente tem estudado, né, o que a gente tem visto, o que é? É que as pessoas perguntam assim, parece que aumentou o número de pessoas com doenças mentais, né? Tem aquela questão que a gente ainda não tem essa resposta, né, que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, ali, que você fica assim, é que aumentou ou porque agora as pessoas estão conseguindo receber os diagnósticos, está procurando mais ajuda, né? O estigma está diminuindo. O que acontece que a pandemia, né, foi uma situação assim muito inesperada para todo mundo, né? Ninguém estava preparado para aquilo, né? E à medida que as pessoas tiveram que se reestruturar, né, em tudo, com o trabalho, no relacionamento íntimo, com os filhos, né, num ambiente completamente fechado, porque a gente ficou algum tempo meio que enclausurado, né? A gente não podia ir na padaria, né? Tava tudo fechado. E isso pode ter sido um fator desencadeante para a abertura de quadros de transtornos mentais. Como assim? Todo transtorno mental, ele é multifatorial, tá? Por isso que eu expliquei um pouquinho para você aquela questão da causalidade. Então, o que é multifatorial? Então, precisa de um componente, né, necessariamente genético, biológico, traços de personalidade, ambiente e um fator desencadeante. Então, a pandemia pode ter sido o fator desencadeante para a abertura de um quadro. Então, um estresse muito grande, um medo muito grande. Então, por exemplo, o que a gente viu crescer muito, né? Que a gente escuta falar muito. TEPT, né? Que é transtorno de estresse pós-trauma, porque as pessoas perderam pessoas muito queridas sem poder se despedir, né? Viram pessoas morrendo e, assim, numa velocidade, né? A pessoa não conseguiu, passou por um estresse muito grave. Outra coisa que a gente viu bastante, pessoas que já tinham ou não sabiam que tinham diagnósticos de transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que desenvolveram também dentro de casa esse medo, né, obsessivo, né, essa invasão no pensamento, de pensamentos, com medo relacionado a um critério de limpeza e saúde, né? Então, com medo da pandemia, com limpeza, né? Com hiper comportamentos, né? Então, com muitas compulsões. E ansiedade e depressão, né? Porque, e o que aumentou muito também, né, Ju, foi o uso de substância, de álcool principalmente, né? Então, assim, as pessoas passaram a consumir muito mais álcool em casa. Então, muitas vezes, né, aquilo que era já aceito socialmente, né, de se beber todo final de semana, né, ou nos contextos, porque a gente vai comemorar, tudo está em volta, né? Você vai comemorar um almoço, tem alguma coisa, você vai se encontrar com um amigo, a gente se encontra num restaurante, num bar, em algum lugar assim, né? Mas o que a gente percebeu? Que isso aumentou demais, né? Porque as pessoas estavam enclausuradas, trancafiadas, além de facilitar o acesso, né, à bebida, porque a pessoa tinha em casa, podia pedir isso, né? Você não tinha que sair, você não tinha que dirigir, você não tinha que nada, mas também como uma forma de medicação. Né, as pessoas bebiam muito para aliviar muito daquela angústia, muito da ansiedade, muito desse sentimento, dessa sensação de impotência, o que vai acontecer, parece que não vai ter mais saída, né? O que vai acontecer com a minha família? Muitas pessoas perderam o emprego, tinha muita gente que não sabia, muita gente se reinventou, né? Então, assim, você vê que depende muito da estrutura de cada um e do contexto, né? Porque, então, assim, todo mundo que estava na pandemia teve ansiedade? Não. Todo mundo que ficou enclausurado teve depressão? Não. Mas as pessoas que abriram quadros depressivos ou ansiosos ou qualquer outro transtorno mental, né, foi um fator desencadeante, né? Ou o estresse, ou a relação, briga na relação, tem muitos contextos para a abertura de um quadro. Dé, então, assim, quais seriam os sintomas, assim, um alerta, né? Vamos falar assim, né? Não sei assim, ou pelo menos uns 3, né? Sintomas para que a pessoa possa olhar para ela mesma e falar assim, poxa, eu acho que eu estou precisando de ajuda, né? Na minha autoestima, na minha saúde mental, ou enfim, né? Se você conseguir falar mais do que 3, quais seriam eles? Tá. Assim, o ponto principal, né, Juju, que a gente entende que a pessoa vai buscar ajuda é o sofrimento, né? Quando a pessoa está tendo um sofrimento significativo, né? Porque muitas vezes não é que ela não tem uma autoestima boa, às vezes ela está enfrentando dificuldade em uma área da vida,
né, enfrentando uma dificuldade em uma área da vida, ela consegue fazer outras coisas, mas às vezes ela não consegue ser bem resolutiva ali, né, ela tem crenças relacionadas, né, às vezes a relação conjugal, né, tá difícil, tá vivendo uma relação que não tá legal, ela consegue tá bem sucedida no trabalho, ela consegue desempenhar outros papéis, mas aquilo ali está sendo um estressor para a pessoa, né? Dependendo das crenças que ela já tem, né, sobre né, como é que é o relacionamento, né, o que que ela pode tolerar, como é que ela se vê, né, aquilo faz parte, né, dos esquemas que ela tem ali por trás, ela vai seguindo mesmo diante de algum sofrimento. É assim mesmo. Né? A gente não escuta muito. Vida de casado é isso. É isso, todo mundo faz, todo mundo tem. Eu vou seguindo. Ou você põe aquela qualidade em evidência. Ah, mas é um bom pai. Exato. Ah, mas é... E, às vezes, a pessoa vai buscar porque ela não está conseguindo resolver. Agora, o que a gente, né, pode começar a se perceber no dia a dia, né? Começa a sair daquele estado normal, né, de humor, que a gente... Como é que você está hoje? Ah, tô normal, não tô nem muito triste, nem muito eufórica, né? Porque também se a gente sai dessa eutimia, que é esse estado normal, né, do humor, na eutimia, se a gente está com um humor muito acima, muito elevado, né, a gente pode estar em mania. E se a gente está com um humor muito rebaixado, a gente pode estar em depressão. Nenhum extremo é bom, né? Nenhum extremo é bom. O bom é o equilíbrio, né? Então, assim, você começou a perceber, né, que os dias, né, ou tá demais, né, você precisa achar essa alegria em tudo, essa euforia em tudo, tem algo aí que está em desequilíbrio. Ou se as coisas já não, né, também é um ponto. Se você começou a perceber que você começou a abrir mão de momentos importantes para você, né, do autocuidado, né? Se você já não consegue mais ter o próprio autorreforço, você acha que você não está recebendo esse reforço do seu ambiente externo, reforço o que seria? Né? Quando você, por exemplo, né, recebe um elogio de alguém, né, que alguém reconhece o trabalho que você está, tem pessoas que estão muito ligadas, isso é importante para todos nós? Né? Mas tem pessoas que estão o tempo todo esperando esse reforço externo. Ela não consegue. Tá, ok. Né? Eu não estou conseguindo fazer isto desse jeito hoje, mas talvez eu não tenha dormido direito, não me alimentei, estou passando por um período, né? Talvez eu precise parar, reorganizar. Eu consigo, eu dou conta. Agora, tem pessoas que entram nesse looping e já, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Né? Eu estou com um problema em casa e não estou dando conta de resolver, as coisas já não estão mais, né? Estão fugindo meio ali, né? Daquilo que para ela era a norma, né? A coisa normal. Então, assim, tem muitos pontos, né, Judy, que a gente é muito subjetivo para cada um, né? Mas, né, assim, o descuido, né? Por exemplo, essa baixa do prazer em atividades que antes você gostava de fazer, né? Ah, então eu gosto muito de vir aqui fazer as unhas, cortar o cabelo, cuidar, né? Ter esse autocuidado, né? Comigo, com a minha pele. Muito provavelmente, como eu venho aqui há muitos anos, você ia falar, Andréia, não veio mais, o que aconteceu? Né? Mas às vezes eu mesma falo, ai, não, é que agora estou... Né? Às vezes a própria pessoa, né, ela até percebe, mas ai, né, às vezes tem outras questões, mas a pessoa começa a perceber, né, assim, começa a dar sinais. A gente sabe quando a gente não está bem. A gente sabe. Nossa, tá muito legal. E para encerrar, temos que encerrar, gente, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui conversando com essa mulher. Eu queria que você deixasse uma dica prática. A gente falou dos sintomas, para quando alguém precisar de ter uma ajuda. E também, assim, deixe uma dica para quem, assim, não tá bem consigo mesmo. Não na questão só, né, nossa, minha autoestima tá lá embaixo. Não tá bem com você mesma. Assim, uma dica prática. O que você pode estar fazendo por você mesma, né, no seu dia a dia. Aí não nessa questão do lado da, né, da ajuda profissional. Mas você com você mesma, né? Eu acho que assim, todo dia é dia pra gente melhorar, ir atrás de alguma coisa, né, Ju? Então, assim, no nosso dia a dia tem muitos pontos que a gente pode. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, né? Tem coisas que a gente não gosta e a gente vai precisar fazer, mas tem coisas que a gente gosta que a gente vai deixando de lado. Então, por exemplo, né, você pode gostar de cozinhar, né? Então, você pode tirar um dia, um final de semana, para cozinhar. Isso vai te dar uma sensação de bem-estar, né, de prazer, de autoeficácia, porque você está indo fazer algo que é prazeroso. Outra coisa, né, que as pessoas dizem muito, eu queria estudar, eu queria ler, mas eu não consigo ler. Né, eu queria fazer uma dieta, eu queria fazer atividade física, mas eu não consigo. Às vezes as nossas metas são muito grandes. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Quebrar isso em pequenas metas. Né? Se eu ler
todo dia uma página de um livro, em 300 dias, né? Se o Você livro, vai ler um livro. eu vou ter Isso lido, funcionou muito pra mim, gente. né? Eu vou ter lido um livro, coisas que eu não estava lendo, né? Se eu quero fazer uma dieta, eu preciso perder 10 quilos, se eu colocar uma meta de 1 quilo, vai ser muito mais fácil de eu manejar, de eu ter expectativas positivas, de eu estar motivada para perder 1 quilo do que perder 10. Né? Então, assim, colocar pequenas metas na sua vida, isso vai te ajudar com esse senso de autoeficácia, o seu conceito conseguir. Né? Aquilo que, às vezes, as pessoas usam muito com criança, né? Assim, olha, gostaria de colocar um novo hábito, né? Uma nova regra. Você precisa arrumar a sua cama todos os dias. Né? E, às vezes, briga, às vezes tem uma coisa... Tá, vamos fazer um quadrinho aqui e nós vamos colocar os dias da semana. Todo dia... Quando você arrumar a sua cama, a gente vai colocar ali um adesivo verde. Se no final da semana você tiver todos os adesivos, você vai ser recompensada, premiada com o quê? Precisa ser um brinquedo? Não. Então, a gente vai jogar, a gente vai andar de bicicleta, né? A gente vai tomar um suco bem gostoso, a gente vai passear, a gente vai ficar um tempo juntas, né? Então, assim, a gente também precisa disso. Sim. Né? Então, mesmo no nosso dia a dia, a gente precisa quebrar essas metas, né? Deixar metas menores, para que a gente tenha esse senso de construindo essa autoeficácia, porque isso modifica o nosso autoconceito e isso aumenta a nossa autoimagem. Tá? Então, assim, eu gostaria de ser loira dos olhos azuis, né, com biotipo. Loira deu, né, olhos azuis, uma lente, mas... Sabe assim, tem coisas que dá, agora tem coisas que não dá. Então, assim, eu posso cuidar, sentir prazer, me sentir bem por estar cuidando do meu cabelo, por estar cuidando da minha aparência, né? Por estar cuidando do meu conhecimento. Então, assim, estudar, ler, ser útil para as pessoas. Sim. Isso traz um senso de propósito, né? Você ajudar as pessoas, fazer algo para alguém. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Né? Não só para a gente mesmo, porque às vezes a gente está... Né, com os olhos voltados para dentro, né? Então a gente está sempre se sentindo em falta, em débito, ou que as pessoas estão em débito com a gente. Né? Mas à medida que a gente consegue fazendo por nós, né? E também conseguir oferecer para o outro, ser útil, né? Ser Parece útil que você de gera fato. menos expectativas, né? Esse senso né, de autoeficácia, de autoconceito, isso muda. Né, no nosso dia a dia. Então, são pequenas coisas. Né? Assim, ler um livro, fazer algo prazeroso para você, para outro, né? Ver o bem-estar das pessoas que você gosta. Isso tudo ajuda nesse autoconceito, né, que está atrelado a esse conceito de autoimagem. Dé, muito obrigada por esse papo gostoso. Foi muito gostoso ter ela aqui, gente. Ficaria o dia inteiro aqui falando com ela, porque acho que esse assunto vai gerando perguntas, né? Principalmente quando a gente consegue ter uma pessoa que esclarece isso de uma forma técnica também, vamos dizer assim, né? Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. E, gente, curtam, comentem, né? Compartilhem com alguém. Esse assunto hoje, acho que é um assunto que a gente pode explorar muito mais, né? Falar da nossa autoestima, falar da saúde mental. Espero que a Dé volte pra gente falar num outro contexto, sobre algum outro assunto. Até comenta aí e coloca sobre o que vocês gostariam, né, de saber mais a fundo, porque eu acho que se você compartilhar, sempre tem alguém que possa estar precisando ouvir essas dicas tão boas que a Dé deu aqui hoje. Então é isso, gente. E sigam o canal. Ajudem a gente nesse projeto de empreendedoras na nossa cidade. Um beijo pra vocês. Dé, um beijão. Obrigada, Ju, pelo convite.